Olá a todos, sejam bem-vindos novamente. Aqui a gente está na segunda parte da nossa apresentação sobre o linear B. No primeiro vídeo a gente falou um pouquinho do que é o linear B, né, que é esse sistema de escrita, um pouco da sua contextualização, quando ele foi usado, onde ele foi usado e qual é a importância dessa escrita. Hoje eu vou apresentar um pouco da escrita, como ela funciona, partindo daquele exercício que eu tinha proposto para vocês tentarem fazer. Eu até deixei um material na descrição do primeiro vídeo para vocês acessarem os slides, né? Então a gente estava com esse documento e aí eu pedi para vocês tentarem identificar os sinais, os pictogramas e os numerais presentes aqui neste pequeno documento. Então a gente faz isso agora junto, para quem não fez e para quem fez pode corrigir, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui no documento, a gente pode ver, e aí é uma coisa que eu vou discutir um pouquinho mais para frente, que talvez não seja tão fácil de identificar, porque esses documentos são escritos à mão livre. Então tem muito a ver com a caligrafia da pessoa que está escrevendo. Assim como a gente reconhece e sabe ler com facilidade algumas letras, outra de algumas pessoas, outras não, né? Então aqui a gente tem uma caligrafia que eu posso dizer que não é muito firme, ela é um pouco relutante. A gente vê que entre sinais que aparecem duas vezes, eles não são tão iguais. Depois eu vou mostrar outros documentos, não hoje, mas que a gente vê já uma mão mais firme, com uma caligrafia muito mais fácil de ler. E aí a gente vai falar também, existem estudos muito interessantes que falam sobre as mãos de quem escreveu, que são chamados escribas, né, e consegue identificar as várias mãos por conta dessas especificidades de cada caligrafia nos documentos, né? Então, a primeira etapa, quando a gente trabalha com outro sistema de escrita, é o que a gente chama de transcrição, né? Então, a gente vai olhar para os sinais dessas escritas e vai tentar identificar e transcrever por os sons, né, que foram atribuídos ou que são atribuídos a esses sinais, né? Então, o primeiro aqui é to. Se vocês forem pegar o silabário básico que eu deixei no material, esse símbolo é o símbolo to. E aí, assim, a gente vai fazendo todos eles, né? Pois a gente tem o T, o E, já, C e o E de novo, ele volta. E já dá para ver aqui uma diferença, né, da grafia, de como foi traçado os dois E's, né? O primeiro mais linear, o segundo mais curvilíneo, né? Então aqui a gente já tem uma palavra, Toteuê, Jaceuê, tá? Como é que eu sei que aqui é uma palavra? Se vocês olharem para os três sinais que se seguem, eles são menores. Então, na convenção, a gente fala que essa primeira palavra está em maiúscula, o que seria maiúsculo, né? Em linear B, e a segunda está menorzinha em minúscula, que talvez indique, inclusive, né, a importância da primeira palavra, que ela tem uma primazia aqui na frase, e a segunda ela tem uma posição secundária, né? Mas dá para identificar que tem tamanhos diferentes. Então, aqui seria uma segunda palavra. Coroto, coroto, tá? Aqui depois do coroto, a gente vai ter bastante mal feito, né, com perdão da palavra aqui para quem fez, né, bastante impreciso, um pictograma, que é esse aqui, que é lã. Que na convenção, naquela tabela que eu trouxe, está mostrando os pictogramas e o que significa. Mas quando a gente vai fazer a transcrição do linear B, existe um sistema internacional também que vai identificar esses pictogramas com palavras latinas, porque como o linear B representa o grego, então é interessante a gente não usar grego, né, para indicar os pictogramas, né? Então aqui no caso o correto é lana, né? Que é lã em latim. E por último, a gente tem um tracinho na vertical aqui que a gente já viu que representa a unidade no sistema numérico. Então, essa é a nossa transcrição. Esse é o primeiro passo quando a gente vai tentar ler um documento em linear B. Depois a gente faz a transliteração, que é passar para o grego. Aí precisa conhecer um pouco de grego, que eu mencionei no primeiro vídeo também, né? Então a gente vai ficar assim para a gente, né? Separando as sílabas. É importante para a gente separar as sílabas por conta das regras de formação de palavras no linear B. Então, toteuê, jauesse, coroto, lana, um.
A primeira palavra é um antropônimo, é um nome próprio. Isso é muito comum no linear B, tá? Que apareça um nome próprio, né? E o segundo foi identificado, embora existam algumas outras possibilidades, com a palavra grega krostos, né? E aqui a gente mantém o lana, né? A terceira parte é fazer uma tradução, né? Então, conhecendo, a gente já passou para o grego, ou identificou o que era grego, né? As palavras gregas, a gente vai fazer a tradução. Então, vai ficar assim. No primeiro caso, a gente tem um nome que é um ápax. O que que é um ápax? É uma palavra que só aparece uma única vez. A gente não tem mais registro dessa palavra, nem em linear B, e também não é um nome que passou para o grego arcaico e clássico, que aparece mais para frente, porque a gente tem alguns documentos em linear B com nomes que depois aparecem ali no grego clássico, né? Então, é um nome que a gente não consegue traduzir, literalmente não consegue traduzir, ele vai ficar assim, porque ele não aparece nunca mais. Mas a gente por conta, né, dos grandes documentos, né, do grande número de documentos de linear B que existe, e a gente sabe que normalmente o que mais se tem nessas documentações são nomes de pessoas e de lugares, a gente tem muita certeza que isso aqui é um nome, até porque existem outras linhas que também vão aparecer nomes, né? E o croto seria tingido, né? Então, a gente tem a seguinte frase: a gente tem um nome próprio de uma pessoa, provavelmente, né? Uma lã tingida e indicando uma quantidade, uma unidade um, aqui, que pode ser uma peça ou pode ser uma quantidade já pré-determinada. Então, a gente vai relacionar essa pessoa com uma quantidade de lã que está sendo especificada, que foi tingida. Daí, o tingido aqui está escrito em minúsculo, né? Aí a gente pode pensar que essa pessoa entregou uma quantidade de lã ou ela recebeu essa quantidade de lã. Aí vem um segundo momento que é uma interpretação do que o sentido, né, desta oração, porque vocês podem ver que ela é bastante telegráfica. Verbos são muito raros em linear B, né, então é uma escrita bastante sintética, né, as informações são ali bastante objetivas, né, e aí cabe depois a interpretar o sentido da frase, né? Depois a gente passa para a linha 2, né? Que já vocês também devem ter feito, né? A gente vai ter Otera, Tucatere, Lana, um, né? Então a gente tem também um Otera, que é identificado como um nome feminino, Tucatere, que é identificado como desculpa, Tugaterei, que provavelmente vem do grego tugater, que é tigater, né? Que é filha, né? Mas aqui não está a tugater, porque se fosse tugater, estaria em linear B, tucate, não teria ure. Ure aqui, né? Quem é linguista, quem conhece bem grego e essas formas arcaicas do grego, está entendendo que este nome, né, está num dos casos que existem na língua grega, que seria o dativo, né? Então, por exemplo, é filha de, no caso, né? Então, Utera, né, na verdade, é a filha da Utera, né? Mas ela não é nomeada, né? E essa questão, para quem conhece um pouco dos poemas épicos, da literatura grega, sabe que essa questão, né, de identificar uma pessoa pela sua linhagem, né, então, o herói tal, filho de, é muito comum, né, na língua, no grego, né. Então, a gente vai ter isso aqui aparecendo, né, até esse costume do grego, da língua grega, de identificar alguém pela sua linhagem, né, pelos seus pais, né. Então, tem a filha da Altera, que também está relacionada com uma peça de lã, ou uma quantidade determinada de lã. E na linha 3 a gente tem outro nome, Itadawa, que também é um nome feminino, mas aqui duas unidades de lã, né? Então, percebam que a gente vai dizer que na primeira linha é um nome próprio de pessoa e não de lugar, porque nas outras duas linhas a gente tem nomes próprios, né? Então, a gente vai, né, pela lógica para esse documento. Aqui eu vou mostrar e deixar rapidamente, depois eu posso deixar no material também, para quem se interessar, começar a brincar, porque, como eu falei, né, e eu estou trazendo alguns sites, tem muitos desses documentos online, então dá para brincar, né, pegar esses documentos e tentar fazer essa transliteração e depois consultar um dicionário grego. Tem um dicionário grego micênico que eu vou mostrar para vocês hoje, vou deixar como indicação,
para fazer essas transliterações e traduções, né? Mas existe uma regra para você apresentar a tradução desses documentos, né? A transliteração e a tradução desses documentos, porque nem sempre você precisa apresentar o documento, você pode apresentar só a transliteração e a tradução, mas existem algumas regras para as pessoas entenderem que tipo de documento é, né? Se é um tablet, se ele está inteiro, se ele está dividido em linhas, se ele está quebrado, se está faltando palavras, né? Então eu vou chamar a atenção primeiro aqui para a parte direita, né? A que está embaixo de mim aqui, né? Que a gente tem, por exemplo, ponto A maiúsculo, ponto B minúsculo, ponto C maiúsculo, que indica, né, que é um documento que tem várias linhas e está separado pelas linhas, né? Tem o que a gente chama de pauta. E, por exemplo, embaixo, ponto A minúsculo, ponto B minúsculo, ponto C minúsculo, é um documento que tem linhas, mas sem separação das linhas, né? Não tem a linha separando, mas a gente vê que tem mais de uma linha. Ou se for um selo, depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar que existem outros documentos em linear B. A gente primeiro está trabalhando com os mais comuns, os mais conhecidos, que são os tablets. Mas tem selos, por exemplo, e o selo tem faces, né? Então, se for aqui nas letrinhas gregas, né, no alfabeto gama, indica que você está trabalhando com selo. Então, você pode não ter imagem do selo no seu documento, mas quando eu indico assim as linhas, a pessoa identifica que é um selo. Embaixo, né, o símbolo para o texto está faltando na direita, né, o documento está quebrado. A gente sabe que continua, mas está faltando um pedaço. Ou no início, né, embaixo, o texto está faltando na extremidade esquerda. Ou o espaço, né, quando você tem ah, uma representação e no meio ali da oração o documento está danificado, então tem os símbolos, mas você não consegue ler, ou deveria ter símbolos, mas não consegue ler. Tem documentos que estão quebrados, a maioria deles, né? E eles foram colados, mas às vezes ali na cola, né, tem uma falha. E aí você pode identificar com um ponto, dois pontos, três pontos, o espaço que deveria ter símbolos, que os símbolos não podem ser lidos, mas que ali, por exemplo, caberia nesse exemplo aqui três símbolos. Ou se fosse só um, né, só um pontinho para indicar que naquele espaço provavelmente cabe um símbolo, tá? Se a gente for aqui agora para a esquerda, ali, porque o nosso documento tem, como a gente identifica que tem a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, né? É com esse travessão aqui, né? Ou o contrário, se tem minúsculas seguidas de maiúsculas. Os divisores, que é a linha, vão ser identificados com vírgula. Vacate, né, em latim, né, existe uma linha vazia, que tem, por exemplo, uma última linha, uma linha intermediária, mas não tem nada escrito, né? E assim por diante. Então a gente tem aqui, depois vocês podem olhar com mais atenção, estudar um pouco essas regras para a gente fazer essa transliteração, né, do documento. Então, usando essas regras, o nosso documento fica assim, né? A gente tem três linhas separadas pela pauta, né? A gente tem três orações separadas por linhas, né? Na primeira, a gente tem a identificação de maiúsculas e minúsculas, então a gente vai usar o travessão. Na segunda, a gente tem um sinal de separação, que eu vou mostrar, né? Então a gente usa a vírgula e fica assim. E a gente tem um último espaço, não chega a configurar uma linha ali, seria um quarto espaço, que não tem nada escrito, mas é bom identificar que tem um espaço vazio no final do documento, tá? O documento também tem um nome, né? MIOE 106, mas isso é a identificação do documento, mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Rapidamente aqui, né, para não se prolongar muito, falar um pouco da sintaxe do linear B, como é que a frase, a oração é montada. Em geral, com algumas exceções, mas a grande maioria dos documentos vai trabalhar com a seguinte organização, né? Que nem que é a sintaxe. Em português, normalmente, a gente tem sujeito, verbo, predicado, normalmente, mas a gente pode alterar isso, né? Mas o comum, assim, da nossa oração é que tenha esses elementos nessa ordem, mas elas podem mudar. Então, qual é a ordem, né, assim por dizer, do linear B? No início, palavras usando o silabário, e aqui no nosso documento eu estou na linha um, né? A gente tem essas duas palavras, tá? Normalmente essas palavras são seguidas de um pictograma, que vão identificar normalmente uma mercadoria, e, por fim, os numerais, ou um sistema de medida que eu não apresentei ainda para vocês, né?
O numeral identificando a quantidade, um sistema de medida identificando peso ou volume, né? De qualquer forma, trabalhando sempre com a quantidade de alguma mercadoria, né? Há documentos que têm uma outra sintaxe, tem, mas a maioria deles tem esse tipo de organização. Isso tem uma função que eu também vou explicar num outro vídeo. Separação de palavras, né? Pode acontecer esses dois casos. Eu gosto desse documento porque ele apresenta esses dois casos, né? A diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, e a nossa segunda frase aqui da linha um tem minúsculas, o que a gente entende como minúsculas, né? E na linha 2 a gente tem esse tracinho aqui, bem discreto, às vezes ele é maior, às vezes ele é menor, né? Separando as duas palavras. Ai, Juliana, mas não dá para confundir com a indicação de uma unidade em numeral? Não, né? Primeiro que geralmente ele é menorzinho, está mais para baixo, olha o numeral ali no final como é que ele aparece. Segundo que ele está geralmente entre duas palavras, né? E o numeral vem sempre no final do documento, né? Então não existe na documentação que a gente encontrou até hoje em linear B um numeral que seja registrado no meio da oração. Morfologia, né? Um pouquinho também entender um pouquinho, tem algumas regras para a gente formar as palavras usando o linear B, né? Para registrar o grego, né? No primeiro vídeo eu falei que não é um sistema adequado para o grego e hoje eu exploro um pouco mais isso, né? Não há sinais, por exemplo, para registrar consoantes isoladas, né? E na língua grega isso acontece bastante, né? Então, nesse caso, quando uma palavra termina com uma consoante, como é o caso de uma que a gente tem no nosso documento, o Crostos, né, termina com o S, ele não é registrado, ele é suprimido, né? Essa é uma regra bastante comum para quase todas as palavras que a gente tem ali no linear B registrando o grego. Então, ficou coroto, né? Não ficou corotoso, por exemplo. Não tem como registrar o S, então se suprime. As aspirações a gente tem também aqui, né, que seria esse Hzinho aqui, né, também não são registradas, né, e a língua grega tem bastante desses sinais de aspiração, né, de fonemas. Ele não aparece ali, tá? Então ele não é registrado. Consoantes isoladas, como é o caso, por exemplo, que não tem vogal, né, exatamente essa primeira parte da palavra, que é um K e um H, não tem uma vogal, essa primeira sílaba, né? As consoantes isoladas recebem a vogal da sílaba seguinte, que é o que acontece aqui também, né? Ganhou um O aqui, que não existe no grego, na palavra grega, mas que está na segunda sílaba, no ro, né? Então fica coroto. Então, assim, é um pouco de quebra-cabeça ali, porque, inclusive, como eu até mencionei para essa palavra, existem outras interpretações. Você pode aproximar de outras palavras, mas dentro do contexto de Celan, o tingido faz mais sentido, né, do que outras possibilidades. Mas a gente sempre indica essas outras possibilidades. Aqui eu trouxe, né, porque no primeiro vídeo eu trouxe só o silabário simples, né, básico. Aqui eu trouxe exemplo de alguns fonemas complexos que foram criados para esse sistema, né, que foram criados para dar conta de alguns fonemas que existem no grego, né? Por exemplo, como pte, deu e doue, né? Que são fonemas muito comuns no grego. Então, esses sinais foram criados para o linha B para dar conta de sons, né? E tem aqui os dois últimos, né? O A e o AU. Podem, podem substituir o A isolado ou não, né? Então, também isso é bastante... tem que ler com muita atenção. Você pode usar o AU, por exemplo, para identificar esse fonema, você pode usar o A só, né? Então, tomar um pouco de cuidado aqui, conhecer muito bem o silabário, né, e o léxico do linear B. Aqui alguns sinais ainda não decifrados, né? Alguns têm ideias, né? Se pensa em algumas possibilidades, outros nem ainda nem se pensa, né? O sentido porque são sinais muito raros, tanto os complexos, né? Quanto esses não decifrados, eles aparecem muito pouco, né? Então, quando você tem uma quantidade, pô, aparece uma vez ou pouquíssimas vezes, é difícil você tentar entender qual é ali o fonema que ele está representando. Então, a gente não precisa se preocupar tanto com eles nesse primeiro momento, né? Então, qual é a questão aqui, né? É,
o linear B foi adaptado de um outro sistema de escrita, que é o linear A, que é encontrado só em Creta por um período anterior ao linear B, né? O linear B a gente vai datar ali de 1450 a 1370 antes de Cristo, tá? E o linear A é um pouquinho anterior, só que ele está restrito a Creta. O linear B a gente encontra em Creta e no sul ali da Península Balcânica, né? E aí o linear A tem uma questão, ele não foi decifrado ainda, a gente não sabe que língua ele representa, não é grego. Provavelmente é uma língua local de Creta, tá? Não foi decifrado porque tem pouquíssimos documentos, né? Não usa pauta, né? Então, ou separador de palavras. Então, a gente já vê que o linear A tem algum, o linear B, desculpa, tem alguns sinais que a gente vê que saíram do linear A, mas há uma adaptação aqui, né? Há um processo de, não é simplesmente receber o linear A, adotar esse sistema de escrita, e pronto, né? Tem todo um processo de como fazer o linear A minimamente funcionar para o grego, né? E para a função que ele vai ter no registro em grego, né? Então, se vocês olharem o documento aqui, a gente não vê as linhas e também não tem nada que identifique a separação das palavras, o que dificulta bastante também. É um outro sistema de pesos e medidas, então a gente isso confirma que é uma outra língua, outro sistema numérico e assim por diante. Um menor número de documentos, né? Em Iará está em torno de 300 documentos, contra mais de 6.000 documentos que a gente tem em linear B, então a baixa quantidade de documentos dificulta a decifração também, né? Mas pensar que dos 87 sinais do linear B, 53 são encontrados no linear A, né? Então aqui são alguns exemplos, os mais comuns, os mais conhecidos e os mais usados, né? O que não quer dizer que eles representam o mesmo fonema. Pode ser que sim, pode ser que não. Tanto que no Liará não está atribuído que a primeira coluna não se atribui um som para esses sinais, né? Mas aí vocês podem ver que muito provavelmente o linear B foi adaptado do linear A. Então, né, essa chegada dessas populações ali na Península Balcânica, entrando em contrato concreto, esse contato já bem estabelecido, é um contato comercial e cultural, e entrando em contato com um sistema de escrita, que é o linear A, e adaptando para o grego, né, que é um processo bastante interessante. Aqui eu trouxe o silabário e linear A, que são mais de 300 sinais, só para vocês conhecerem, né? Eu não sou especialista em linear A, pouquíssimas pessoas no mundo são, né? Mas aí também, depois, se quiser comparar com o silabário do linear B, identificar os 53 sinais que passou de uma língua para outra, é um exercício interessante, né? Uma língua não, desculpa, do sistema de escrita para o outro, é um exercício bem legal também. E aqui, para terminar, hoje, a fala de hoje, né? Atrás do nosso documento, né, do nosso tablet, tem um grafito, tem um desenho, né, que não aparece muito bem ali nessa imagem que eu trouxe, tem que estar realmente com o documento em mãos para ver, mas tem aqui a representação no papel, que é esse homem, provavelmente, né, esse ser humano, sendo representado esse ser humano, com um tipo de tecido, né? E aí tem gente que interpreta que atrás do tablet, o escriba, né, quem estava registrando as informações, fez um desenho exatamente do tipo de tecido, de lã ali, né, de lã, que está sendo registrado, ou não, ou é simplesmente um rabisquinho de alguém, né? Uma das interpretações para esse documento, como o traço não é muito firme e há uma variação considerável do mesmo sinal, como a gente viu, né, ali para o sinal E, provavelmente é um aprendiz, né, é alguém que está aprendendo, talvez isso seja um exercício, inclusive, né, o linear B, então alguém que em algum momento, né, talvez tenha cansado um pouco, virou o tablet e fez um desenho, né? Isso é muito importante em arqueologia. Às vezes a gente quer dar um significado muito importante para tudo que a gente acha, né? E às vezes é uma coisa mais cotidiana, né? Realmente, talvez fosse um aluno que estivesse treinando ali, aí ele cansou um pouquinho, virou o tablet e fez um desenho. Ou pode ser alguém, né, um escriba já, né, já mesmo que em treinamento, mas que realmente virou ali o tablet para representar aquela mercadoria que ele estava vendo, né? Fica aí as várias possibilidades. Então, por hoje eu vou encerrar essa fala, né? Aqui eu tenho indicações bibliográficas, né? Tem um dicionário micênico que é relativamente fácil de encontrar online, tá?
do Jorro, tem 2 volumes. Tem dicionários micênicos online também. Para falar um pouquinho, né, desse tema, que eu não sei se eu volto em outra discussão aqui, né? Eu estou mais ou menos pensando em 10 encontros, né? Mas se alguém se interessar sobre essa questão dos escribas, das mãos dos escribas, né? O Olivier, né, trabalha bastante com isso, né? O Jean-Pierre Olivier é um especialista em linear B e ele tem essa obra, né? Os Escribas de Knossos, né? Então, assim, pegar todo, alguém que olhou toda a documentação de Knossos, e identificou essas mãos, né? Que é isso, né? Cada um tem a sua caligrafia. E aí separou em grupos, e ele inclusive consegue mais ou menos falar, olha, tem o escriba tal, que talvez este outro escriba seja aluno dele, porque este errinho, ou este jeitinho que só ele faz, tem esse outro que faz também, mas é outra mão. É um estudo muito interessante, né? A gente não consegue nomear essas pessoas, porque elas não assinam os documentos, mas a gente consegue pensar, que são o número de pessoas e que um talvez tenha estudado com o outro. É bem legal. E para documentos online, né, tem uma fonte para você baixar. Você baixa uma fonte para usar Linear B no seu teclado e aí poder escrever em Linear B. E aqui tem também online um léxico, né? Eu falei que tem um dicionário online, esse aqui é o que eu acho mais fácil de usar. Tem vários também, vocês podem explorar aí, para quem se interessar, comece a explorar esse mundo virtual que tem bastante coisa disponível, mas que tem um léxico para vocês acharem. Esse léxico eu gosto muito porque na primeira coluna ele traz os sinais em linear B, né, mas está em ordem alfabética para a gente. Depois a transliteração e depois a tradução, que nos ajuda bastante. Tá? Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. A gente se encontra aí num próximo vídeo.